Bom dia a todos e a todas. Ora, eu desta vez venho dizer que, para entender melhor a realidade que vivemos, tenho procurado desenvolver conceitos apropriados e terminologia apropriada. E venho falar disso. Portanto, vamos esclarecer alguns conceitos e termos que eu penso que estão plenos de atualidade e que eu tenho desenvolvido para me entender melhor. Então, o primeiro deles diz respeito aos órgãos de enganação. Um órgão de enganação é uma agência que veicula conteúdos informativos que os chamados impudicratas querem fazer-nos acreditar e aceitar. Já vamos ver o que é um impudicrata, claro. Por sua vez, temos agências ou órgãos, ou um grande órgão dito de assustação civil. A assustação civil é uma agência que visa, sobretudo, assustar a população e, secundariamente, apenas protegê-la de algumas coisas. Dedica-se principalmente a fazer anúncios da maneira mais aterrorizante possível, o que ajuda a manter as pessoas, de certo modo, quietinhas, encolhidas, o que tem a sua utilidade sociopolítica, digamos. Por sua vez, o que é, afinal, uma impudicracia? É precisamente o governo pelos desavergonhados, pelas pessoas que não têm vergonha na cara e que, lá está, tomam medidas governativas que normalmente visam protegê-los a eles, fazer avançar aquilo que eles acham importante para eles e para as suas famílias, ou para quem manda neles, ou de certo modo tem os cordeiros que os comandam, e portanto um impudicrata é sobretudo um desavergonhado político. Por sua vez, temos os desreguladores mentais. Desreguladores mentais são agentes que trabalham por vezes ligados aos órgãos de enganação e também, claro, à assustação civil, e os desreguladores mentais procuram, sobretudo, que as pessoas percam as referências éticas, as suas crenças, a sua maneira de ver as coisas, para que fiquem sem saber o que fazer, sem saberem o que acreditar, para, por sua vez, depois, as pessoas se reduzirem à sobrevivência mais ou menos animalizada. Uma das coisas que os desreguladores mentais fazem é recorrer muito a técnicas de barrela ética, que também já vamos ver o que é. Depois temos, por sua vez, um procedimento social muito em voga, que é a censuroscopia. A censuroscopia é o exame daquilo que as pessoas fazem e dizem e escrevem, nomeadamente, na medida do possível, daquilo que elas pensam, a fim de poder assustá-las, censurá-las, encolhê-las, através da crítica, claro, através da perda de direitos ou de qualquer outra maneira, para que elas se reduzam, de certo modo, à sua insignificância. Outra noção muito importante que tem a ver, de certo modo, também com a atuação da censuroscopia é o chamado tecnoexílio. Ou seja, antigamente exilavam-se por vezes pessoas, afastavam-se da sociedade quando elas eram prejudiciais ao status quo, aos órgãos vigentes, e neste caso faz-se o mesmo por meios tecnológicos. As pessoas são afastadas da comunicação com as outras, das redes sociais, etc., através, nomeadamente, da atuação, claro, de agências que procuram, de algum modo, prejudicá-las na comunicação. E a ideia é, sobretudo, impedir essas pessoas de poderem comunicar com as outras e divulgarem ideias que não estejam de acordo com a impudicracia. Uma noção importante também, muito contemporânea, é a noção de casaca giratória. Portanto, uma casaca giratória é uma peça de roupa que muda de aspecto facilmente consoante as tendências que pareçam estar a ser seguidas pela maioria das pessoas. Portanto, se usamos uma casaca giratória, isso é muito útil para mudarmos de aspecto e acompanharmos, de certo modo, a manada social na direção que pareça estar a dar e que pareça prudente e seguro seguir. Normalmente, por sua vez, claro que as pessoas que usam casacas giratórias costumam ter uma espinha dorsal tão flexível que eu diria que é gelatinosa. Temos outra noção que é, esta tem que ouvir com atenção.
é a ovinoversão. Uma ovinoversão é uma conversão à orientação mental dos chamados, chamemos, ovinos mentais, que são apastorados pelo governo e pelas grandes corporações, por vezes com a ajuda da associação civil e dos órgãos de enganação, para que eles saibam para onde ir. Mas, sobretudo, uma ovinoversão implica que a pessoa avisada está a adotar a orientação mental vigente e veiculada, sobretudo, pelos órgãos de enganação. Geralmente, um ovino mental é uma pessoa que não pensa lá muito, mas que segue facilmente conveniências e que é muito gerida pelo medo. Temos uma outra noção muito moderna que eu gosto de designar como barrela ética. Portanto, é da linha, de certo modo, das antigas técnicas de lavagem cerebral, visa, sobretudo, lavar as pessoas em relação às suas orientações éticas. Visa que elas já não saibam o que é certo ou errado, nem consigam ter ideias próprias, de certo modo, acerca de como proceder e de como estarem bem com os outros cidadãos, com a humanidade, etc., para que depois elas sejam, sobretudo, levadas a adotarem as medidas veiculadas pelos impudicratas. Normalmente isto ajuda a perceber o que está a acontecer com muitas pessoas. Depois temos uma outra noção, que é de certo modo clássica, que é a noção de intestinos do poder. Pois os intestinos do poder são aqueles corredores mais ou menos sombrios onde os impudicratas e outros similares se deslocam, por vezes secretamente, e manejam e combinam modos de manipular a informação e tudo o resto a seu favor, para conseguirem, sobretudo, poder e manutenção de poder, lucro, manutenção de lucro e cada vez mais lucro. Portanto, isso são os intestinos do poder, onde estas coisas acontecem e são planeadas de modo obscuro, bem entendido. E claro que o que se passa lá é tipicamente intestinal. Por fim, uma única consideração mais, temos a chamada mutilação mental. Trata-se de um ato mais ou menos violento pelo qual são retiradas da cabeça das pessoas informações, ideias, sentimentos que não convém ter. E uma das grandes maneiras de fazer mutilações mentais às pessoas é dar roda livre à atuação da censuroscopia. E pronto, é isto por hoje. Espero ter sido útil, espero que isto ajude a compreender o que se passa hoje em dia um pouco em todo o lado. Fiquem bem e, se gostarem, partilhem.